Sejam bem-vindos ao nosso Clube do Livro especial de Halloween. Eu sou o seu apresentador, João, e hoje nós temos um convidado especial, Fernando, que logo mais vai se apresentar devidamente. E tenho comigo os meus colegas costumeiros, Tots. Olá. E Otávio. Alô. E o motivo desse episódio especial, como eu já mencionei, é o Halloween. Além de um episódio especial do Halloween, é também um Clube do Livro especial, que é o livro mais recente lançado do nosso amigo aqui, Fernando. Mas quem é Fernando? De que ele se alimenta? Onde vive? Passo a palavra para o convidado se apresentar. Inicialmente, muito obrigado pelo convite de me ter aqui no Clube de Livro de vocês. Quem que é o Fernando? Bom, eu acho que daqui o único que eu não conheço pessoalmente ainda é o Otávio, né? Porque nossos outros dois amigos eu conheço aí de bastante tempo, então muito bom também me encontrar de novo com vocês. Do que eu me alimento? Eu acho que eu me alimento mais de fast food do que seria recomendável, né? Infelizmente, mas é algo que eu tô tentando mudar. Enfim. Então, Os Gritadores foi um livro que eu publiquei em 2022, independente, né? E é o único que eu tenho publicado na Amazon, assim, grande na língua portuguesa, né? Fora isso, eu tenho livros de ficção interativa publicados sob pseudônimo em inglês, né? E você mencionou agora há pouco, né, Fernando, o pseudônimo. Por quê? Por que um pseudônimo? De onde surgiu essa ideia, essa vontade? Então, tem até um episódio engraçado que no começo desse mês foi publicado Ghost Simulator, né? Que é essa última ficção interativa que eu publiquei com a Hosted Games. E aí, vários meus amigos aqui na Alemanha, que eu moro aqui, né? Um deles, assim, jogou e falou, pô, Fernando, muito legal o jogo, eu joguei e tal, só que eu fui ver nos créditos e não te mencionaram. Assim, não me mencionaram. Teu nome não tava lá? Não, o autor sou eu, né? Mas por que você escreve isso? Não tem nenhuma grande resposta filosófica, na verdade, eu diria que é quase mercadológica, praticamente, assim, motivo, que é basicamente é para separar as audiências, né? Porque eu acredito que as pessoas que eles joguem esses jogos interativos em inglês da Hosted Games e da Choice of Games, né? Então, The Vampire Regent, o Ghost Simulator, agora o Unsupervised, que vai ser lançado com a Choice of Games também agora no final do ano, se a revisão for concluída a tempo, mas enfim. Eu não sei se as pessoas seriam as mesmas pessoas que leriam livros na Amazon em português sobre Santa Catarina, sobre o Brasil e vice-versa. Assim, pessoas que leem um livro na Amazon em português seriam as pessoas que jogariam o nome lá, Fernando Bueno Neves, e encontrariam uma história de fantasma em inglês que nem se passa no Brasil. Então, é basicamente para separar essas duas audiências, assim, como, sei lá, como se fosse um selo diferente, assim, por dizer. Mas basicamente isso. Acho é mais pragmático motivo, assim. Mais que justa, inclusive uma boa razão, né, para se... Para além disso que você falou de separar as audiências, você acha que também pode influenciar se a pessoa vai, tipo, pegar um livro em inglês na Amazon e ela vê um nome que claramente não é de um autor de origem estadunidense ou britânica, você acha que ela pode chegar com um certo preconceito no livro, assim, por causa do nome? Ou mesmo vice-versa, né? Eu acredito que isso possa acontecer, assim. É um dos motivos pelos quais, inclusive, eu escolhi o nome em inglês, assim, né? Eu acho que a audiência, hoje em dia, desse público de ficção interativa já é grande e diversa o suficiente para... Bom, existem vários outros autores que não são estadunidenses e que são autores de sucesso, né? Mas ainda o público eu diria que apesar de ainda ser diversificado, eu acredito que a maior parte das vendas, do consumo dessas histórias ainda seja nos Estados Unidos, então eu acredito que pelo menos uma parcela, talvez nem seja significativa, mas talvez uma parcela, talvez não se não consumisse, mas talvez fosse ler a obra com outros olhos, né? Porque naturalmente, por mais que as obras sejam revisadas por copy editors americanos, estadunidenses, eu não vou, querendo ou não, por mais que me esforce, ter o mesmo domínio da língua inglesa que eu tenho da língua portuguesa, evidentemente, assim, né? Então, sempre acaba passando uma coisa ou outra, então eu acho que o nível, talvez, de, sei lá, não sei se tolerância é a palavra correta, mas das pessoas vendo esse pseudônimo, talvez seja um pouco diferente. Não foi o motivo principal pelo qual eu escolhi esse pseudônimo, mas eu acredito que tem algum peso, assim.
Eu pensando, assim, na época de escola e tal, eu não lembro de já ter visto um livro nacional, assim, no gênero de horror e terror, assim. Então, pra mim, algo meio inédito, assim, isso. Ainda mais na região daqui, né? Na região que a gente conhece, Floripa e arredores. Então, isso é algo bem legal. Então, passamos para uma breve sinopse do livro, se você conseguir dar com o mínimo possível de spoilers. É basicamente 6 adolescentes que logo após o vestibular eles fazem esse final de semana sabático no interior do estado que acaba não sendo nada sabático, né? Eu acho que A gente mencionou o nome do livro só por... Ele falou. O livro é Os Beleza. Gritadores e o Fernando mencionou durante a apresentação. Beleza. Ok, então... Acho que essa foi a sinopse mais rápida da história do sindicato. Mas sem fazer, né, cara? Porque o resto da sinopse basicamente é o que eles vão desvendando, né, a respeito dos gritadores, de todo o drama entre eles, que o Fernando vai revelando pouco a pouco em cada capítulo, como se diz, epônimo, né, dos personagens e tudo mais. Então, isso acaba sendo parte da história mesmo. Eu acho que não precisa entrar na sinopse. Mas já que a gente passou da sinopse, então só para avisar que se as pessoas quiserem mesmo não ter nenhum spoiler, elas podem ir ler o livro antes de voltar aqui a ouvir o episódio. Mas a ideia é a gente não entrar a fundo em spoilers também, né? Falar sobre o processo criativo, assim, sobre a estrutura do livro. Decisões criativas. Mas sempre vai provavelmente escapa uma coisa ou outra, então... algum spoiler aí nas perguntas com certeza vai ter, enquanto nós mesmos formos comentar as respostas do Fernando. Então, algum pequeno spoiler, ou talvez grande, tenha. Mas a gente vai evitar o máximo possível. Esse é o último aviso, né? Last warning. Se você quer ler o livro, ele está disponível na Amazon, né, Fernando? E tá pelo serviço de assinatura da Amazon Kindle Unlimited, né? Então, foi assim que eu li. Aqui pelo que Kindle. Mas ele tá por R$1,99 também. Também temos nossos métodos. E a gente vai deixar um link no post também para não precisarem procurar. Maravilha. Então, antes de partirmos para as perguntas, alguém tem mais algum parecer, alguma coisa sobre o livro? Não, acho que podemos. Então, partiu perguntas. Então, vamos para a primeira pergunta, que é a minha pergunta, que é uma pergunta mais geral, tá, Fernando? Qual a inspiração para a história do livro e de onde surgiu essa ideia do período sabático de adolescentes num sítio pós-vestibular que acaba de uma maneira um pouco não sabática? Eu acho que é uma confluência de várias ideias, né? Eu acho que a princípio, né, eu queria, como o João mencionou, assim, voltando para uma fala dele, que ele leu poucos ou nenhum livro de terror que se passa em Santa Catarina, assim. Eu até tenho alguns, assim, tipo, livros mais antigos, só que não é nenhum deles que representasse algo contemporâneo, assim, né? Eu acho que um autor prominente brasileiro hoje em dia que preencheu essa lacuna, por exemplo, é o Rafael Montes, né? Que você lê os livros dele, você vê que aquilo é o Rio de Janeiro de fato, assim, né? Ele não tenta representar algo estrangeiro no Brasil, né? Eu sempre quis ver uma história slasher no Brasil em formato de livro, assim, né? Então, basicamente, essa foi a ideia central. E a partir disso, né, daí eu pensei, qual antagonista que eu vou trabalhar, né? Eu pesquisei folclore, algum tipo de criatura que eu pudesse colocar, daí eu encontrei a lenda do Gritador, que não é uma lenda específica do sul do Brasil, tem também por outras regiões, daí tem diferentes nomenclaturas, como toda mitologia, né? Às vezes é chamado de corpo seco, às vezes é chamado de Gritador. Na região ali da Serra Catarinense, majoritariamente conhecido como Gritador, inclusive tem uns vídeos curtos no YouTube muito engraçados sobre isso, mas enfim. É grande catarinense? E sobre a ideia desse período sabático, é porque foi justamente algo que eu vivi, assim. Assim que eu saí do meu vestibular, em 2011, eu fui com uns amigos, assim, a gente foi de carro, só que a gente foi pra Santa Amaro, não foi pro interior do Santa Catarina, né? E a gente ficou o final de semana lá totalmente, como eu vou dizer, alheio ao mundo, assim, né? E eu lá, eu lembro que eu levei o vestibular, isso aí, também? Foi justamente após o vestibular. Eu nem cheguei a ver Gabaritas.
Aí eu fiquei o final de semana inteiro com o gabarito assim pensando, meu Deus, cara, será que eu passei? Será que eu fui mal? Aí isso é bem refletido Então, nos personagens ali, inclusive. isso, tem a personagem da Maria Eduarda que ela tem essa neura, putz, será que era o que eu vivia, assim? Então foi basicamente essa, né, confluência de várias ideias que daí acabou se juntando nessa história, assim, né? Olha, primeiramente, eu achei interessante você comentar que você fez a viagem sabática, porque essa parte está bem caracterizada no livro, né? E acho até que a época é mais ou menos a mesma, né? Isso, no Porque começo dos anos 10, 2013, né, a né? história. se passa a Isso. história. Não é 2013? Eu lembro de uma data de 2013 na história. A Porque eu história, li uma... no meu caso, foi em 2011, mas a história é Ah, 2013. Bem então é próximo. isso. O que eu ia perguntar primeiro era mais sobre a questão do público-alvo, porque como a gente estava falando antes sobre o pseudônimo ali, você publicou, como é que se chama? Ashworth Manor? A Casa Ashworth, né? Que foi o que você publicou em inglês, e eu li ele alguns anos atrás. E na época que eu li, me pareceu um livro bem focado numa audiência mais jovem, assim. E eu queria incluir essa pergunta aqui, porque teve eu não sei se no Brasil está tendo isso recentemente, mas aqui em Portugal tem um debate. Os livros Young Adult estão muito assim no debate, porque existe um certo elitismo, né, contra esses livros por parte de algumas pessoas, por achar que não é tipo literatura com L maiúsculo. E teve até uma editora aqui que fez um comentário outro dia, um post assim no Instagram, um pouco preconceituoso contra esse tipo de literatura, né? Tipo, se orgulhando de não ter no seu catálogo livros desse tipo. Mas quem acompanha o mercado editorial sabe que grande parte do dinheiro ultimamente está vindo desse mercado, né? Inclusive o TikTok tem grande parte nisso, né? Tá movendo muito livro. O Nuno já falou que português nem lê muito livro também. O que eles querem opinar nisso? Os brasileiros também não, né? A média é mais ou menos a mesma. 2 livros por ano, né? Mas então, e quando eu tava lendo Os Gritadores, também me deu essa impressão, assim, né? Tipo, a linguagem que se usa é muito simples, assim, né? A gente fala muito aqui no podcast, né, do Show Don't Tell, e existe o Tell Don't Show, que me parece que se usa bastante aqui também, né? Tipo, nunca tá... as coisas parecem que nunca estão tão escondidas ali no livro, né? Tipo, é muito honesto nesse sentido de que o que você vê ali é realmente o que está acontecendo, os personagens estão deixando tudo na mesa, né? Então, eu queria saber se se você escreveu realmente pensando num público young adult, os gritadores, e se sim, quais cuidados você tomou na hora de escrever para tentar fazer com que esse público realmente goste mais do livro. Até porque ele é relativamente grande comparado com alguns young adults que eu li, assim. Eu acho que dá pra gente reunir essas duas perguntas numa só, que é basicamente colocar essa discussão do jovem adulto versus literatura infanto-juvenil versus literatura para adultos, né? Só iniciando, a Casa Ashworth foi um outro projeto em outra escala que eu escrevi sob pseudônimo também há vários anos, pensando realmente numa literatura infanto-juvenil, então um livro simples, curto, que ele segue preceitos da literatura infanto-juvenil, né, que eu posso comentar disso daqui a pouco. E sobre Os Gritadores, eu não escrevi a história pensando, isso aqui é uma literatura jovem adulto trademark, assim, isso aqui é uma... Eu acho que, aliás, eu acho que ninguém escreve assim, mas tudo bem. Eu acredito que muitas pessoas possam enxergar o livro assim pelo fato, principalmente, de que todos os protagonistas são adolescentes, né? Então, o livro ele também passa por várias das questões coming of age, então tem essas personagens com essas deliberações sexuais, deliberações de, o que eu vou ser da minha vida, né? Então, todas essas... Eu acho que a pessoa nessa fase da vida talvez leia o livro e talvez se encontre em uma questão ou outra ali, né? Porque justamente traz essas questões à tona, pelo menos eu busquei trazer à tona. É uma linguagem que eu procurei fazer uma linguagem acessível, eu não gosto muito de, por exemplo, colocar palavras difíceis pelo fato de botar palavras difíceis, assim, eu acho que quando não casa bem na obra, isso acaba atrapalhando mais o fluxo do que, de fato, enriquecendo a leitura em si, né? Mas, enfim. Eu diria que Os Gritadores é um livro voltado mais para adultos, na verdade, assim, pelo menos foi o que eu pensei escrevendo, né? Eu acredito, como eu falei, pessoas de 17, 18 anos, adolescentes, provavelmente não vão ter grandes problemas lendo a obra, no sentido de
beleza, tem ali as questões explícitas das mortes acontecendo e tal, mas eu acredito que não é nada que exceda muito o que existe em outros livros de literatura para adultos jovens. Assim, né? Essa foi uma das razões de eu colocar o Awakener como... Não lembro se eu coloquei 16 mais ou 18 mais lá na indicação, justamente por causa de cenas de violência e tal, contra Sim, tem. e tal. Então essa foi a única coisa que me fez aumentar a faixa etária ali do livro, foi Sim. só isso. É um livro que eu diria para um público mais maduro, assim, por dizer. Eu não explicitamente tomei cuidado no sentido de, isso aqui eu vou tirar porque é uma literatura em adulto jovem, sei lá, né? Mas, enfim, eu acho que Você não seguiu uma ainda... listinha, igual vai falar da Casa Ashworth, que é a minha próxima pergunta, inclusive. Né? Exato. É porque eu... Pois é. Só porque, para contextualizar mais, que eu lembrei muito dos livros da coleção Vagalume, lendo aqui esse livro, assim. Por isso que eu disse, a linguagem simples me Inclusive, um levou livro muito... da coleção Vagalume é citado nesse livro, né? E eu acho que tem também uma outra referência no nome de um personagem ali. Mas Não, o livro é salpicado de referências, assim, sim. tanto a cultura brasileira, a cultura literária, muita coisa. A cultura do Sul também. Sim. Mas por isso que eu fiquei com essa impressão, porque me lembrou, é como se fosse um livro para mim alongado da série Vagalume, só que obviamente que tem coisas muito violentas ali que você nunca vê no livro da série Vagalume, né? Sim. Pois é, Vagalume até Nós fizemos, inclusive, um clube do livro de um livro da série Vagalume, que era o Hotel 5 Estrelas, né? O Mistério do o Hotel Mistério de 5 Estrelas. Estrelas. Nossa, aquele livro é sensacional. Pois é, o Vagalume, eu não sei se... Eu acho que ele fica num terreno muito nebuloso entre o jovem e o adulto e o infanto-juvenil, assim, né? Porque, ao mesmo tempo que ele emprega algum... Não sei como é que vocês comentaram nisso na época, mas eu acredito que, embora ele apresente esses elementos da literatura mais jovem-adulto, que é tipo, sei lá, tem violência real, tem tipo inimigos que são Tem o reais, perigo da violência, mas ela não é mas ainda tangível, ela existe não aquela barreira, acontece. assim, né? É isso. Exato. É como se estivesse vendo tudo através de uma película de vidro, né? Inquebrável. Exatamente, Vagalume, exatamente. Sobre a Casa Ashworth, uma coisa que eu queria comentar, quando eu vi que vocês pretendiam fazer essa pergunta, em vez de eu inventar qualquer bobagem aqui, eu posso citar alguém que de fato sabe o que está falando, que é o R.L. Stine, que é o cara que escreveu a série Goosebumps, a série Fear Street, né? Acho que todo mundo ou já deve ter ouvido alguma vez falar, nem que seja através daquela série de televisão dos anos 90 da série Goosebumps, não sei se alguém... Dos três aqui, eu acho que o que mais consumiu Goosebumps fui eu. Cara, e uma amiga tava me falando muito recentemente que um dos episódios, uma das crianças é o Ryan Gosling. Eu fiquei muito de cara. Dos anos, acho, comecinho dos anos 90, fim dos anos 80, 94, né? 95, faz tempo. Lembra daquela abertura só da geleca escorrendo e tudo mais. Diga X e grita até morrer é o episódio do Ryan Gosling, que é um dos livros mais famosos da série. Que legal. É o meu toque de celular até hoje, né? Então, eu assisti uma vez uma masterclass do R.L. Stine, que ele basicamente coloca essa diferença entre como ele escreve Goosebumps e como ele escreve Fear Street, né? Que ele basicamente extrapola isso para a diferença como que se escreve horror infanto-juvenil, que ele fala o middle grade fiction, né? Que nos Estados Unidos é colocado de 8 a 12 anos, meio que, acho que no Brasil a gente não tem essa faixa etária tão, pelo menos eu desconheço, né? Tão delineada, né? E o Young Adult, que é para 13 a 17, né? E daí ele, assim, ele coloca várias partes de um livro dele que ele usou como exemplo de Goosebumps e outro de Fear Street para ilustrar isso. Algumas das coisas a gente já comentou aqui, né? Por exemplo, que em Goosebumps o antagonista ele é sempre algo fantasioso, assim. Então é um lobisomem, é uma múmia, é um vampiro, é um fantasma. Não é algo que, sei lá, não é um assassino em série. Não é sei lá, um pai alcoólatra, que não é nada, como vou dizer, real, entre aspas. Enquanto que no Fear Street, ou é algo que tem um elemento de realidade nisso, né? Então é um stalker sei lá, da high school, ou é uma criatura fantasiosa, mas que de fato mata as pessoas, como, sei lá, em Os Gritadores, por exemplo, né? Mas na literatura jovem adulto já haveria essa inserção no real, assim, né? Enquanto que para criança
o R.L. Stein toma esse cuidado de sempre colocar uma criatura que a criança pode racionalizar como é um vampiro. Não é nada assim que vá quebrar a crença dela, né? Eu acho isso muito interessante, como ele usa o próprio entendimento das crianças sobre o mundo, assim, né? Ele não usa, então, algo que pode traumatizar as crianças ou que não vai ferir como elas entendem, né, do mundo, né? O outro ponto é que em Goosebumps, né, ele nunca cita drogas, ele nunca cita armas, e o sangue, quando tem, é tipo, a gente estava na cozinha e vimos as gotas de sangue. Tipo, é um negócio assim, não é tipo um corpo ensanguentado, sabe? Enquanto que em Fear Street tem, né? E Eu acho que vários Ghost outros Bumps não momentos. tem morte também, explicitamente morte de personagens. Tem, tipo, Exatamente. eles sempre se veem encurralados e o Isso. monstro quase pega eles e eles conseguem sempre fugir, né? Sempre essa dinâmica, né? Cara, eu não É lembro outro se tem ponto que algo ele a também ver. mencionou. Pode falar. Depois eu menciono. Desculpa, só vou apontar que é outro ponto, justamente isso que o R.S. Stein também mencionou, que em Goosebumps ninguém morre. E quando morre é tipo, alguém no passado morreu nessa Alguém que mansão, já mas está tipo, morto, né? Que não, sim. Né? Enquanto que pra literatura jovem adulto, pessoas morrem. Uhum. O que eu ia comentar era que eu nunca cheguei a assistir muito Goosebumps, mas eu assistia um desenho que se chamava Contos da Cripta. Não sei se alguém aqui conhece. Que era uma vibe, Sim. o Fernando conhece, era uma vibe muito Goosebumps, assim, cara, que era animado, Uhum. e todo o desenho era algum episódio, assim, bem, no formato bem Goosebumps, assim, acontecia alguma coisa, e tinha todo um mistério por trás, com um teor sobrenatural, e eu me lembro muito de um episódio que ficou marcado, porque eu acho que eu tenho gravado em fita, em algum canto aqui, de um museu de cera, de um menino que gosta de visitar o museu de cera, e daí tem as sessões, tem 3 sessões com os monstros bem característicos, né? Tem o vampiro, tem o lobisomem, tem o Frankenstein, o monstro Frankenstein. E daí a treta que tá acontecendo, que é um problema da vida real, que parece que eles vão vender o museu e vão destruir para construir, sei lá, um prédio comercial, alguma coisa assim, e o menino quer impedir isso, né? Porque ele adora ir ali, a infância dele tá ali e tudo mais. E daí tem um rumor que ele escuta com acho que o zelador do museu, que o dono do museu que morreu deixou o testamento dele, mas ele escondeu para ninguém achar e não sei o que e tal. E o menino vai em busca desse testamento, Justamente. e daí o cara que tá basicamente apoiando a construção do prédio, que tá ali no museu, vai atrás do menino, e daí quando eles chegam perto do cenário dos monstros, eles meio que são transportados para uma realidade daquele monstro. Então, quando eles chegam perto do vampiro, por exemplo, eles estão num cemitério, cheio de tumbas, assim, cheio de túmulos. Uhum. E daí acontece essa perseguição. E daí, no final, é o tipo de coisa que acontece na literatura, eu acho que também na realidade de Goosebumps, não sei se aconteceu isso em algum episódio, mas assim, algo que só tem uma explicação sobrenatural. Por exemplo, nesse episódio do Museu de Cera, eles conseguem o testamento, que inclusive deixa o museu pro zelador, que é amigo do menino, e daí no final o cara que estava perseguindo o menino atrás do testamento para rasgar, para poder construir o prédio comercial no fim das contas, ele basicamente no final vira uma estátua de cera junto dos monstros. Então é uma explicação irracional barra sobrenatural, assim, para eu quero um problema real, né? O cara quer acabar com a evidência de que o museu pertence ao cara, por exemplo. Só se eu puder voltar no último ponto aqui, eu acho que é algo muito Pode, claro. interessante dessa diferença entre. Talvez, vamos extrapolar do horror, né? Vamos falar eu acho que de literatura infanto-juvenil para literatura de jovem adulto no geral. Nesse ano e no ano passado, eu reli todos os livros da série Harry Potter, né? E é um fato muito interessante de perceber como que os detalhes são colocados e como que quais são os pontos realçados pela autora na Pedra Filosofal versus, por exemplo, um dos últimos, sei lá, o Enigma do Príncipe, assim. Então, na Pedra Filosofal, você tem tipo, uma literatura que é um pouco mais, entre aspas, seca, assim. É, é tudo fantasioso. As mortes que existem são mortes claramente fantásticas ou no background, né? Enquanto que lá pro meio do fim do Harry Potter você já tem personagens que são assassinados na frente dele, questões, sei lá, Eu que no final da ainda adolescência que não são, né? eu tenho uma adição a esse comentário que a primeira vez que eu lembro disso, de sentir algum sentimento assim dentro do Harry Potter, foi no Cálice de Fogo, que o Cedrico é morto na frente dele.
E a primeira morte, assim, muito, muito próxima Não, que ele tem. assassinato, não. Assassinato É um efetivamente assassinato, do presente, né? é um Sim. assassinato mágico, Sim. não tem, tipo, sangue, Sim. não tem nada, mas ele, assim, tá ali morto, na frente dele. Sim. Ele Sim. fica, assim, em choque, porque ele já tinha tido contato com morte e tal, os pais dele já tinham morrido, mas, assim, nunca foi, assim, tão tangível, enquanto ele já, assim, Sim. já era uma pessoa que raciocinava, já tinha mais entendimento da vida e tudo mais. Então, eu acho que, pra mim, o Cálice de Fogo é o livro que começa a ficar mais adulto, assim, visivelmente. E Sim. é até interessante, porque tem acho que é um ponto bem coincidental, até, que no Prisioneiro de Azkaban, que é o livro imediatamente antes, tem basicamente como é que se diz? Um tease disso, porque o Sirius é condenado à morte, né? Ele é condenado a ser Uhum. executado e tal, e eles conseguem salvar ele. Então seria algo que Hum. o Harry testemunharia, mas é deixado só pro próximo livro, Sim. curiosamente. Se eu puder recomendar só um livro aqui, é esse, o Small Spaces. Eu não sei se vocês já ouviram falar dele. Small Space. Que é- Da Não. própria Penguin Random House. É um livro excelente de uma autora também de literatura infanto-juvenil, então middle grade, né, 8, 12 anos. Basicamente Goosebumps, só que um pouco mais desenvolvido. Assim. Goosebumps é mais serializado, 100 páginas, Uhum. relativamente curto. Isso aqui é uma história, de fato, um pouco mais encorpada. Mas seguindo todos os preceitos. Ninguém morre, não tem sangue. O inimigo é tipo um grupo de espantalhos, mas muito bem escrito dentro desse molde para crianças. Eu acho que é um excelente exemplo. O livro se chama Small Spaces. Muito, Ah, muito bom. legal. Vamos Bonita deixar capa, o inclusive, eu link adoro essas do. cores muito, muito bonitas. Dá pra deixar o link do Goodreads As no cores post. características de Halloween, né, cara? O roxo com tons pretos. A capa é linda, né, cara? A capa é E muito ela tem linda. também outras capas, também tem acho que são 4 ou 5 livros que Inclusive, eu saem, ia até todos são muito falar bonitos, isso, assim. mas eu achei muito bonita a capa do Gritadores, cara. O efeito da caverna indo, adentrando é muito, muito, muito bem feito. Muito massa. Inclusive, Legal. pra quem tá A assistindo gruta, no né? YouTube, nós estamos aqui no fundo com a capa do Gritadores e a borda do episódio do Clube do Livro é roxa também, então tá tudo muito combinando com a capa que o Fernando acabou de mostrar aqui. Ah, E caso alguém não manje do inglês, esse livro tá em espanhol como Espaços Pequenos. Só a nível de Pois é. curiosidade, eu fui pesquisar se ele tinha sido lançado no Brasil. Fica aí. ah, Mas pode ir sim, todos. seguindo eu queria perguntar uma coisa que é sobre os capítulos, porque ah, nos Gritadores, né, cada capítulo é do ponto de vista de um personagem. E acho que um dos livros mais famosos que tem isso, mais recentes, é o Guerra dos Tronos, As Crônicas de Gelo e Fogo, mas se calhar um dos primeiros que fez isso, ou pelo menos o primeiro que eu vi que fez isso, foi o Drácula, né, que tem... lá eles usam também cartas e coisas, mas tem essa coisa de cada capítulo é do ponto de vista de alguém. E como é que foi? Por que você decidiu ir por esse caminho, para esse tipo de história, né? Como é que você acha que isso ajudou, ou como é que foi? Como é que você acha que ficou o resultado disso para esse tipo de história? Assim, tipo, teve algum desafio no problema? Você chegou a tentar pensar em outra alternativa, estruturar os capítulos? Como é que foi? Eu acho que foi muito orgânico, assim, como eu fiz isso. Pelas inspirações da história, então, naturalmente, o filme Slasher, mas eu acho que a grande inspiração, assim, para esse livro eu acabei me escrevendo, porque na época tinha recém-lançado aquele jogo The Quarry, que é do mesmo pessoal que Sim, fez o Until sim, sim. Dawn. Eu não sei se vocês jogaram Until Dawn, um dos meus Sim. jogos O Until favoritos. Eu Dawn, acho uma não, eu achei história... que ele era anterior ao The Quarry. Ele vem Sim, o Until Dawn é de ele vem bem 2015, antes, quase, sim, pois É o quase 10 primeiro anos. desse linha. universo. Acho fantástico, assim, então. E eles usam justamente esse mecanismo, né, para contar a história. Então, tem personagens com pontos de vista diferentes, enquanto o espectador ele tem toda a visão global, né, cada um dos personagens, eles têm essa visão restrita. Então, tipo, às vezes, você tá num capítulo que um personagem, sei lá, sai da cabana e vê algo X, e daí volta para um personagem que tá dentro da cabana e tu pensa, caramba, esse cara tem que sair daí. O personagem tá ali completamente oblívio a tudo, assim, né. Então eu basicamente trabalhei com isso no livro, eu acho que foi desde o começo pensado assim, então eu não, de fato, tive nenhuma grande vontade de mudar e reescrever. O que eu acabei fazendo durante a escrita dele, durante os outros drafts, a reescrita é justamente trabalhar com essa visão que um personagem tem do outro. Então, por exemplo, acho que a Bianca é a quinta personagem que é introduzida sob o ponto de vista dela, se não me engano. E todos os personagens anteriores a ela têm essa visão um pouco, não, é a Patricinha, não sei o quê. E quando a pessoa entra no ponto de vista dela, tipo, não, peraí, ela
tem um pouco mais, ela não é completamente assim, ela tem um pouco mais de, sei lá, profundidade, se a gente pode chamar disso. E nisso, em relação a como um personagem vê o outro, né? Eu acho que Drácula acaba não explorando tanto isso, pelo que eu me lembro, essa questão de, porque todo mundo basicamente atrás de um inimigo comum, né? Mas as Crônicas de Gelo e Fogo faz isso muito, inclusive uma das coisas que eu mais gostei desse livro, que é como você tem uma visão que é enviesada pelo próprio personagem, inclusive sobre os outros, assim, né? Sim, eu lembro Daí muito você do Jaime acaba vendo, Lannister. né? Acho que é um dos primeiros, assim, que no primeiro livro ele não tem capítulo, né? E no segundo, quando ele tem, você já tem uma imagem dele de, tipo, é uma pessoa que empurrou uma criança da torre, né? É uma pessoa que Sim. comete incesto. Você tem tudo que é de ruim, você tem a imagem dele. Depois, ao fim da série, você já gosta dele, porque ele, você Sim. começa a entender, né? Melhorou como pessoa. Também. O tal do character development, né? Mas no primeiro livro é legal, acho que até, não lembro se cheguei a mencionar isso em algum episódio, foi fora até, depois de ter lido, que era a Sansa e a Arya, né? São duas irmãs e no primeiro livro você constantemente vê como uma vê a outra, né? A Arya vê a Sansa como a patricinha, a fútil, a princesa, enquanto a Sansa vê a Arya como a selvagem, a que não quer se comportar, a que não quer seguir ordens, Sim. né? E tem essa inimizade entre as duas. E por mais que você possa aprender na visão de uma, as experiências que cada uma passa, como o Toss estava falando do. Pô, esqueci o nome dele agora. Jaime. Do Jaime, do Jaiminha, que você acaba concordando com o ponto de vista das duas, eventualmente, né, sobre certas questões, e vendo como elas amadurecem, mudam a visão de mundo, né? Então é uma. É uma estratégia interessante, como você utilizou no teu livro, né? De você pegar um personagem que no primeiro momento pode ser mais vazio, ou visto como vazio, e ao longo do que ele passa pela história, ele mudar a visão de mundo dele e você acompanhar, né, esse desenvolvimento, né? Seja para o melhor ou para o pior, como a gente vê no seu livro, né? Sim, isso até liga um pouco com outra pergunta que eu tinha, que era sobre o desenvolvimento desses personagens, né? Porque você vai basicamente conhecendo eles através de flashbacks, né? E cada personagem só revela as suas coisas ali, os seus segredos. Como todos eles é em primeira pessoa, né? Eles só revelam quase nos capítulos deles, né? Os seus traumas, os seus medos, assim. E às vezes tem esses flashbacks são tipo umas pausas na história, né? E eu queria saber como é que foi pra você lidar com esse desenvolvimento versus ritmo da história, assim, né? Tipo, porque é bastante coisa que tem. São 6 personagens, né? Até tinha uma outra pergunta aqui 6 também. principais. A 6 próxima principais, como é que foi colocar tanto desenvolvimento de personagem assim no flashback e tentar balançar para não ficar cansativo na hora da leitura e para não travar a ação, né? Que no livro assim de terror, no slasher, né? O ritmo também, óbvio que é importante em qualquer livro, né? Mas se você tá ali numa cena de tensão, de repente parar para um flashback, às vezes pode parecer difícil Anime, pode parecer anime. Anime faz muito isso. Sim. Intervalo. Sim. Eu acho que justamente esses pontos que tu mencionou foram os pontos mais difíceis, assim, eu acho que de construção do livro, que eu prestei atenção nos drafts, inclusive quando eu mandei para os beta readers, para todo mundo ler, foi uma coisa que eu pedi pro pessoal prestar atenção se estava funcionando, se não estava, que era, ao mesmo tempo que eu tenho para mim, né, que uma história ela só funciona se os personagens dela funcionam, né, então se o leitor ele não tem qualquer relação com os personagens, descrever a morte deles vai ser a mesma que nada, assim, né? Por exemplo, recentemente vi a Sexta-feira 13/2, que inclusive é muito pior do que eu me lembrava, e no final do livro eu nem... No final do filme eu nem sabia o nome dos personagens, também não me importava, e é isso aí. Mas Então, ao aqui mesmo eu tempo abri que um você... parênteses que os 3 primeiros Sexta-feiras 13 são os meus favoritos, tá? Os 3 primeiros. Sério? Mas assim, é que é memória afetiva, eu acho, cara. Mas assim, dá pra ver que é o tipo de slash que literalmente é aqueles nomes genéricos de adolescente. Tem um Glenn, tem sei lá, um Kevin, um Tony, alguma coisa assim, sabe? Esses nomes curtinhos que pra você nem lembrar mesmo do personagem, sabe? Você não vai achar, tem um Carmichael ali, alguém com um nome mais memorável, assim, sabe? Não tem. Então, todos esses nomes é meio apelido justamente por isso. São todos personagens, como é que se diz? Descartáveis, cara. Porque raro Sexta-feira 13 que tem algum sobrevivente, né? Então.
Slasherzão raiz, né? Mas eu acho que as pessoas não aguentariam ali as 160 páginas que o livro tem, mais ou menos, sei lá, até a ação de fato começar se os personagens não fossem minimamente interessantes, eu acho, né? Então, ao mesmo tempo que eu precisava colocar isso, né, eu sabia que a partir do momento que a ação começasse, ela teria que ficar nesse platô até o final, né? Então, eu teria que ter esse espaço de desenvolvimento dos personagens para criar eles, os traumas deles, as relações entre eles, e no momento que isso fosse feito, ainda criar algum tipo de tensão. Então, tem essas pseudo-tensões nos finais dos capítulos. Os policiais. O Jorge lá, que é o caseiro que eles encontraram que deu um susto neles. E depois eles vão lá e encontram a Cruz, encontram o Alçapão. Então, são coisas que o leitor pensa, tem alguma coisa um pouco estranha aí. Então, né, na verdade, eu acho que todas as duas primeiras partes, basicamente, é centrada nos personagens, né, com essas pequenas tensões ou promessas de tensões, né, e ali no último texto do livro, o que eu tentei fazer, né, a tensão começa de fato e ela mantém-se um platô até o final do livro. Dá pra ver que no terceiro capítulo ali é o momento que agora a porra ficou séria mesmo. Né? Agora a porra ficou séria. Eu acho que a partir do momento que aquilo acontecesse, não teria mais como meter um flashback da época do colégio, assim, eu acho que fica... Então, basicamente isso. Na sequência, então, aproveitando o gancho da pergunta do Tots, né? A minha é sobre os desafios de você desenvolver esses 6 personagens num curto espaço de tempo em que a história se passa, né? A história, em teoria, se passaria em 3 dias, né? Na prática, se não me engano, ela se passa um pouco menos do que isso. Mas não falo nem só em questão de espaço-tempo em que os relatos estão ocorrendo, né? Mas também o livro, ele não é um camalhaço, né? Não é um livro de 500 páginas, é um livro relativamente curto e você tem ali 6 protagonistas para desenvolver, né? Se eu não me engano os nomes, Maria Eduarda, Bianca, Matheus, aí o JP... Usa o nome completo. Não. Aí, não, os completos ali me pegavam muito, era difícil. E o último, aí tem 2 últimos que eu acho que eu tô na dúvida do nome. Tem o namorado. O Ricardo, você esqueceu? O Ricardo. João Paulo, Matheus, Bianca, Heloísa e Maria Eduarda. Heloísa. Inclusive, esse toque de dar esses nomes completos grandes deles é muito um grupo de burguês de Floripa indo passar. Eu achei os nomes assim muito, muito on point assim mesmo. Acho que só o Ricardo. Acho que o Ricardo é o único que não tem nome de burguês, talvez. Sim. É todo mundo do catarinense, né, cara? Ai, Deus. Mas quais foram os desafios? Tu escolheu a estrutura, né, de cada capítulo ser um deles, né, basicamente, e vai e volta. Mas quais foram os desafios de, tipo assim, ok, eu vou desenvolver esse personagem, porque a partir da ação, não, apesar de ter um desenvolvimento de atitudes que eles tomam, como você mesmo disse, não tem mais flashback, não tem mais background. Não tem mais lore. Sobrevivência. É sobrevivência. É só dedo no cu e gritaria, né? Literalmente. Uhum. Antes de começar, assim, eu acho que como a gente tá nesse período de Halloween, eu vou recomendar para quem ainda não assistiu esse filme, que para mim é um filme, assim, como fazer bons flashbacks 101, que é o primeiro Jogos Mortais. É um filme que ele faz isso. Eu acho que ninguém se lembra desse filme por causa disso, mas acho que da segunda ou terceira vez que eu reassisti, caramba, cara. Porque toda vez que ele usa... Basicamente, a história do presente de Jogos Mortais é eles presos naquela cela e aquilo, tá? Então todo o resto do filme são flashbacks. Mas todos eles servem muito bem pra narrativa, criam atenção, se comunicam com o presente no final. Perfeito. Enfim, desculpe. É uma grande recomendação, eu gosto muito daquele filme. É muito bom. Como storytelling, eu digo que ele é muito bom, mas como filme, eu não sei se ele é tão bom assim hoje em dia. Olha, eu não sei, faz muitos anos que eu vi. Exatamente. Ele é bem filme B. É bem filme B. Não, ele sangra filme B, assim, né? Ele é o ethos do filme B. E, enfim, a estrutura do livro é isso, né? Então, as 2 primeiras partes tem 12 capítulos, cada uma delas, com as 12 sessões, né? E cada uma delas é um dos personagens 2 vezes, né? Sendo que tem essas quebras com aquele personagem que é o único flashback, de fato, que é
do passado, né? Uhum, uhum. É, Henrique, né? isso, ele mesmo. Assim, eu acredito que para um personagem ele ser crível, ele precisa ter alguma motivação que de fato entregue isso na história. Então, cada um dos 6, você vê que ele tem ali, dá para descrever qual é a motivação principal dele, basicamente. Assim, né? Então, ou o problema principal dele. Né? Então, a Bianca gira naquilo dela, não, ai meu Deus, aquela crise de personalidade dela, de acabou a escola e agora ela não se encontra no mundo, porque aquilo era o reinado dela, assim pode dizer, né? O Matheus que é a Heloísa que é a Maria Eduarda, então, tipo, tem todas essas questões, e tudo isso vai se comunicando com o passado deles, né? Eu acho que não existe nenhum deles que tenha um protagonismo claro, pelo menos na minha cabeça não. O que talvez tenha menos do que os outros é o Matheus, justamente pelo fato de que ele é um antagonista secundário da história, assim, né? Como isso se desenvolve, assim, né? Acho que a partir da segunda metade do livro ele é mais um inimigo do que um dos adolescentes protagonistas, assim, pode dizer. Um inimigo não sobrenatural, vamos dizer assim. Mas lembrando como sim. foi, eu não lembro se foi o Tots ou o Otávio que comentou, isso fica sempre restrito, esse antagonismo dele fica sempre restrito do ponto de vista da Heloísa, né? Então isso acho que foi bem representado ali. Ali mostrou Pois que é, o jogador de Pokémon é o vilão da vida real, né, cara? O gamer é o verdadeiro perigo da sociedade. Ele escuta Camelot, o que você esperava dele? É isso. Mas eu acho que... Pode falar. Eu ia falar que isso Não, entra nas bordas da minha pergunta, né? Que você falou do Uhum. protagonismo e tal. Que essa pergunta, na verdade, eu adicionei porque foi meio que uma impressão minha ao passo que eu estava lendo o livro. Que a pergunta é o seguinte: se o princípio da história, como você já elencou os personagens e dividiu os capítulos com a perspectiva de cada um e tudo mais, se o objetivo sempre foi deixar eles com um protagonismo meio equivalente, ou se tem algum que vai crescendo ou representar maior protagonismo na história. Eu coloquei entre parênteses a Heloísa, que foi a impressão que me passou. Porque eu vi ali que a relação de pelo menos uns 3 deles gira em torno da Heloísa, né? O Matheus tá ali por causa dela, ela tá ali ela tá fugindo pro primeiro pós-vestibular de todo aquele drama, toda aquela tragédia que aconteceu com a mãe dela, e tá ali também porque ela gosta da Maria Pra Eduarda. beijar na boca. Tá ali pra beijar na boca, é isso. É adolescente, né, cara? Mas eu senti, ou pelo menos eu tive a impressão que, assim, bastante da história parece girar em torno dela, e eu tive a impressão que mais do que os outros, entendeu? Assim como você falou, o Matheus dos 6 é o menos importante, porque você dá menos foco. Então, a pergunta seria essa, se você, desde o princípio, teve a pretensão de que os 6 tivessem algum protagonismo equivalente, assim, ou se você queria destacar algum deles mais do que os outros? Eu acho que se eu tivesse que responder com sim, não, eu acho que é não. Mas eu acho que isso é um pouco mais complexo pelo fato como eu criei a história, assim, por exemplo. O Otávio, por exemplo, não sei se também você escreve livros também, porque eu sei que o Robson Leite também... Publicado não, mas Mas escreve. você tá ligado do processo, assim, tá ligado do processo. Isso é uma questão de tempo. Mas tem, basicamente, né, dá para dividir entre o processo da pessoa que escreve a partir do plot, então se desenha a história, isso vai acontecer X, Y, Z, e os personagens vão assim, assado, e você vai escrevendo, ou que você tem o cenário na sua cabeça, você tem o ponto antagonista, ou os pontos antagonistas, e tu deixa os personagens meio que reagirem por si próprios, que é como, por exemplo, o Stephen King fala que ele escreve. Eu acho que sempre existe algum tipo pequeno de plot, sempre tem que existir, assim, mas eu acho que a grande diferença é o quão articulado as pessoas deixam isso antes de escrever de fato, né? Aí, não sei, por exemplo, da experiência de vocês, o quão vocês amarram a história antes de sentar para escrever, ou se você deixa meio solto, assim. Até eu gostei que você mencionou isso, porque eu ia emendar justamente essa pergunta, porque eu já imaginava, como você é fã do Stephen King, e fica claro, acho, para quem for ler o livro, Os Gritadores, tem ali mais de uma referência ao Stephen King. Mas eu fiz um curso de escrita de ficção outro dia, e a professora até estava comentando que ela gostava do intermediário, que ela descreveu como se fosse tipo um parque de diversões, e você deixa os seus personagens brincando ali, mas você tem essa borda que você sabe que eles não vão sair dali, né? Como se fossem crianças no parquinho, né? Então você cria, né, esse cenário,
e a partir desse Uhum. momento você deixa os personagens ali saírem pra explorar. E Uhum. com contos eu já explorei as duas coisas, assim, e acho bastante divertido ver a diferença. E também acabei indo para esse lado do. Ok, tem que ter uma estrutura, mas não gosto de ficar muito rígido, de ter esse planejamento assim, tipo, desde o começo e não vou sair daqui, né? Uhum. Porque o que eu achava no começo eu era muito mais de deixar os personagens agirem livremente, mas porque eu achava que não ia ser divertido se eu escrevesse com eles tendo assim uma linha para seguir. Mas depois eu descobri que se Uhum. eu colocar esses pontos mais ou menos para seguir, eu ainda posso me divertir, descobrir muita coisa ali no Pode fazer meio, né? voltas no caminho, afinal. É, Sim. exato. Então, Uhum. eu acho que é uma forma bem legal de estruturar a história, né? De pensar nos personagens, assim, e de ser surpreendido por eles. Uhum. Eu acho que um Exatamente. ponto que pende ali pro Fernando nessa história é que nós, como leitores, né, agora falando leitor mesmo, a gente tem a tendência a buscar um protagonista da história, né? Tanto que tem escritores, eu vejo ser mais comum isso em filme, ser mais fácil, que buscam colocar que o protagonista do filme é um conceito, não um personagem, né? Tem um filme bem famoso que é Onde os Fracos Não Têm Vez, por exemplo, que você passa por 3 a 4 protagonistas no filme, né? Personagens que vão morrendo ao longo da história, mas os diretores mesmo do filme, os roteiristas, dizem que o protagonista era o dinheiro naquela trama, não era um personagem, era onde o dinheiro estava e o que as pessoas ao redor desse dinheiro faziam com ele, basicamente, né? Então você não Uhum. tem um protagonista claro. No teu caso, você tem 6 personagens, né? Alguns dividem igualmente, acho que até como tu mesmo mencionou, o Matheus, de todos os personagens que eu percebi lendo, é o que menos tem capítulos dele no ponto de vista dele, mas ele é uma constante na história, né, principalmente da Heloísa, e eu acho que a visão do João, da Heloísa ser, né, uma pseudo-protagonista, até porque a história começa com ela. E me lembrou muito o que a gente já citou aqui, As Crônicas de Gelo e Fogo, cujo primeiro capítulo começa com Ned Stark também, que no primeiro livro as pessoas achavam que ele seria o protagonista, né, daquela aqui. Sim. E aqui, entrando num pouco de território de spoiler mais agressivo, nem Ned nem Heloísa ficaram tempo suficiente na história É. para conseguirem serem os protagonistas, né? Então tem É, essas. mas a Heloísa é spoilado bem cedo na história que ela morre. Eu acho que Spoilado aspas, né? eu Bem acho que cedo é aspas. eu acho que é Tem o aquela momento. menção da Letícia, né? Que ela estaria fazendo homenagem no enterro Não, mas dela. essa é a Maria Eduarda. Essa é a Maria Eduarda, na verdade. Ai, mas Eduardo. Ah, Que então corta o que eu falei, corta o que eu falei. Isso também é uma menção de algo que eu achei Eu interessante acho na que história, que é quando você começa a brincar um pouco com a tua estrutura. Até então eram personagens vivendo aquele momento, no máximo revivendo o passado, né? Mas tem um momento em que você faz um corte bem brusco pro leitor que eu achei interessante, que é quando a Maria Eduarda tá conversando com a Letícia, né, e tal. Aí você explica que a Letícia era, na verdade, uma amiga escrota, traiu, né, traiu a menina ali e tal. E aí você só deixa uma salpicada de tipo, e seria ela quem leria o discurso no enterro da Maria Eduarda no momento em que você não espera, né, que a Maria Eduarda vai efetivamente morrer, né? E fica gerando aquela ansiedade ok, Uhum. quando isso vai acontecer, né? Achei uma Sim. jogada bem interessante, bem inusitada. Isso. Obrigado. O que eu ia comentar, então, eu acho que é uma diferença muito grande o jeito como os escritores foi organizado em relação com a ficção interativa, por exemplo, que é os jogos da Roça de Games, que pelo fato de ser meio texto, meio código, você precisa pelo menos saber quais cenas vão ser feitas, assim. Então, tipo, não existe essa permissão de fazer uma história tão orgânica, entre aspas, assim. É orgânica porque ela tem várias ramificações, né? Mas os gritadores, eu basicamente não fazia ideia de como a história ia acabar, assim, quando eu comecei, né? Eu sabia que, beleza, eles vão estar aqui, os monstros vão atacar, vai ter aquele plot twist do JP, que é muito inspirado pelo Until Dawn, eu acho que todo mundo que jogou Until Dawn fez isso, que é basicamente aquilo, né? Uhum. Mas eu não sabia, assim, qual ordem que eles iam morrer, não tinha isso na cabeça, né? Mas você Inclusive, tinha, desde Oi? o começo, planejado quem que ia morrer?
Desde o começo não, mas tipo... Também não. No final do primeiro draft, não. Mas quando eu comecei a escrever o livro de fato, eu comecei com os personagens relativamente fiéis às próprias arquétipos deles, assim. Então eu pensei, a protagonista desse livro é a Maria Eduarda, assim, né? Daí eu comecei a escrever, e isso eu comecei a mudar quando eu terminei de escrever o primeiro capítulo da Bianca, assim, eu comecei, cara, eu gostei dessa personagem mais do que eu esperava, assim, né? Tipo, aí depois que eu comecei a escrever os outros capítulos dela, o personagem foi ganhando essa forma, daí eu voltei pro começo do livro e deu, cara, vamos reescrever isso aí. Ela, na verdade, não é uma personagem tão superficial, assim, né? E teve outro ponto, eu acho que interessante desse desenvolvimento deles, que foi justamente o beijo entre a Heloísa e a Maria Eduarda, assim, né? Que é um dos pontos, assim, que o pessoal, antes de, no beta reading, comentou que achou legal e tal. E essa cena não acontecia no primeiro draft, né? Porque toda essa questão da Maria Eduarda não saber a própria, né, tipo, questionar a própria sexualidade, ela não existia, assim, era mais uma questão da Heloísa, isso no primeiro draft. Aí chegava aquela cena que elas estão lá na estrada, spoilers, né? Elas estão na estrada e daí, tipo, a Heloísa finalmente se declara, e eu tava escrevendo, e daí a Maria Eduarda basicamente dizia, não, mas, né, não, nunca amizade. gostei de você desse modo, só amizade. Aí eu escrevi aquilo e eu li, cara, que bosta. Cara, isso é muito ruim. Eu pensei, não vai dar, né? Não vai dar, né? Daí você, pô, elas são duas adolescentes nesse momento, a flor da pele, cara, isso vai acontecer. Daí, desde o momento. Eu reescrevi as partes da Maria Eduarda pra construir essa dúvida na cabeça dela, etc. E eu acho que. Se eu não me engano, nas narrações da Heloísa, ela sempre deixa um pouquinho ambíguo, porque, se eu não me engano, a Maria Eduarda dá sinais, né? Ela dá sinais. Sim. Eu nunca tenho uma certeza. Então, legal Sim. que você fez a cena confirmando que de fato existia alguma coisa. Sim. E o protagonismo deles, assim, basicamente foi decidido no terceiro ato. Assim, no final, quando eu tava escrevendo, assim, eu disse, não, Maria Eduarda vai ser a primeira a morrer justamente para quebrar essa segurança que o leitor tem, né? Porque ela é basicamente a Final Girl 101 do livro, né? Eu acho que todo mundo pensa, cara, se ela foi a primeira a morrer, o que vai dar, né? Vai dar ruim. Enfim, daí eu acho que a história foi se encaminhando para isso, fui imaginando como é que seriam as reações deles, às vezes eu escrevi uma reação que eu achava, não, isso aqui não fica legal, aí tentei, e foi se ramificando até o caminho relativamente orgânico que eles tomaram, assim, né? Eu terceiro lembrei ato. Assim. muito finalzinho da cabana, conforme estava desenvolvendo o ato final do livro, porque fala justamente disso, né, dos arquétipos dos personagens, tá? Inclusive o próprio filme é uma crítica, uma sátira do próprio gênero de terror. Sim. E é um filme muito bom, cara, é muito bom o filme, porque ele brinca. É legal, né? Então, acho que tu cita esse filme no livro, né, Fernando? Eu acho que ele cita. Eu acho, sim. Tu cita. Então foi muito legal ver isso, tipo, representado de outra forma, né, agora num livro. E agora, não sei se é proposital ou... Com a subversão no final, né? Com a subversão Até Camaro Amarelo é citado, né? Gangnam Style também. Depois tem que fazer uma curadoria de todas as situações de referência. Por favor, o Gangnam Style, aqui eu agradecer publicamente o Fernando por me colocar essa música na cabeça depois de 10 anos livre dela. A música ficou dias ecoando na minha cabeça. Com tudo. Inacreditável, cara. Inacreditável o poder dessa música. Essa música é o grande inimigo, assim. Nossa. Não, mas eu fiquei lembrando. Santana é citada, uma galera ali é citada. É que essa música me levou muito de volta para essa época mesmo e me fez pensar como, nossa, na época a gente reclamava tanto dessa música, a gente não tinha ideia quanta coisa pior ia vir depois. Sim, a gente era muito inocente. Não sabíamos quanto felizes éramos. Mas eu queria aproveitar que você mencionou aqui várias coisas do processo, você falou de beta readers várias vezes, e eu queria entender melhor como é que é o teu processo. Assim, você falou do draft, o que é o teu primeiro draft? Rascunho. Rascunho meu rascunho. Vamos acabar com anglicismo aí. Anglicismo, boa. Final Girl! Final Girl, a garota final. Então, tipo, como é que é o teu primeiro manuscrito? Ou como é que você trabalha a reescrita? Eu sei que você já leu também aquele livro do Stephen King, né? Sobre a escrita. E lá ele fala também muito sobre isso, sobre reduzir, né? Tipo, o teu primeiro... a primeira reescrita, né? Diminuir 10%, uma coisa assim, ele fala.
Mas Uhum. não é só uma questão de tamanho, né? Muitas vezes é uma questão de reescrever e remover aquelas frases que a primeira que vem à tua cabeça às vezes não é uma frase muito boa, né? Então, como é que é esse teu processo? Assim, quantas vezes você reescreve ou edita as coisas mais ou menos até chegar no final, Uhum. no publicável, né? Eu segui um processo similar aos Gritadores no livro, que eu um pouco menor, mas que vai ser publicado agora justamente no dia do Halloween. Não Morre Luísa, que vai vir agora na Amazon. Ele tem 36 mil palavras, Gritadores tem quase 70, então, né? Mas basicamente eu escrevo o primeiro rascunho, eu deixo ali uma semana, 2 semanas. O Stephen King fala, acho que 6 semanas que ele menciona nesse livro, mas eu não consigo ser tão paciente assim. Aí eu geralmente faço o segundo, terceiro, idealmente até o quarto rascunho, então eu já li o livro inteiro com calma, pelo menos umas 3 vezes, antes de enviar Aí eu envio mais ou menos para uns 10 amigos, assim, 8, 10, que de background, alguns escritores, alguns não, mas pessoas assim cuja opinião eu confio, assim, né? E eu falo assim, essa é a versão do livro, não é a versão publicada, então não vão ter Sim. vários erros gramaticais, não vai ser um livro que é tão fluido quanto um livro publicado, pode ter paradoxos, que é justamente por isso, né? Mas basicamente para as pessoas prestarem mais atenção no conteúdo do que na forma, assim por dizer, né? E daí que as pessoas comentam isso, Fernando, eu acho que essa cena não ficou tão legal, eu acho que essa cena aqui se estendeu um pouco mais. Uma coisa que as pessoas comentaram justamente foi que nessa versão do Beta Reading, a morte da Maria Eduarda estava muito abrupta, e daí eu estendi um pouco ela, com aquela questão de ela se lembrar e tal, para dar mais Eu achei peso que para quando isso. eu tava lendo, eu achei que elas iam se beijar ali e as duas iam morrer juntas, tipo, na hora, assim, pum. Agora se passou na minha cabeça. Outra questão também que o pessoal comentou era a morte do Matheus, que inicialmente ela não era descrita, ficava só implícita no background, assim. E vai galera, porra, esse personagem é um idiota, como é que tu não descreveu ele morrendo, não sei o quê, coitada da Heloísa, tá, pá. Daí eu, tipo, não, tá, vamos consertar, né? Daí eu descrevo, né? E também teve um comentário de duas pessoas, assim, que é tipo, como a Heloísa e a Maria Eduarda são mortas tão. A morte delas é tão grotesca, assim, sendo que são duas personagens. A Heloísa, homossexual, né? E a Maria Eduarda, questionavelmente bissexual no livro. Daí, tipo, como é que essa questão é abordada, assim, né? Daí é uma coisa que, quando eu escrevi o livro da primeira vez, não só não passou pela cabeça como a Maria Eduarda nem era bissexual no primeiro rascunho, né? Mas foi algo que eu também, depois das pós-revisões, né, após o processo Beta Reading, eu também tomei um pouco mais de cuidado com essa representação das mortes das duas, né. E é isso, depois eu recebo todos esses feedbacks, eu compilo, né. O Stephen King comenta nesse livro também que, assim, se uma pessoa comenta de uma coisa, eu tô tipo, tu realmente vê se faz sentido, se não faz, mas quando mais de uma pessoa, ou 3 ou 4 comentam a mesma coisa, ali talvez tenha problema, assim. E foi algo que eu percebi, assim, né? Tipo, tinha muita gente comentando que a morte da Maria Eduarda estava muito abrupta, deu papo. Então, o que eu posso... É isso, né? Então, vou ter que mudar. Aí eu reviso, geralmente, umas 3, 4 vezes após passar limpo, né, nos comentários dos beta readers, que é algo que eu recomendo para qualquer tipo de publicação, realmente é bizarro o quanto isso ajuda. E depois eu mando para a revisora, que é uma amiga que trabalha profissionalmente com isso. Daí eu contrato o serviço dela e ela, a Júlia, né? Daí ela faz a revisão e edição, destrincha o livro com 500 comentários no Word. Daí depois daquilo tá revisado, aí o livro tá basicamente pronto. Inclusive nesse próximo livro eu acho que foi o erro mais grotesco e mais vergonhoso que eu já cometi antes de enviar para um beta reader, assim, que era tipo, é um diálogo entre dois personagens, e um deles fala, não, mas você tá fazendo negócio aí de psicografia, que nem o Machado de Assis, e o outro, cara, pô, o cara da psicografia é o Paulo Coelho. Ele, tá, mas é o Chico Xavier, não o Paulo Coelho. Sim, mas a forma como você estava contando era um erro dos próprios personagens, não um erro teu de escritor, entendeu? Não, Mas um o deles Paulo Coelho foi um corrige erro o meu. outro, né? Um deles corrige o outro, não, só corrigiu sim, errado, sim. né? É esse Pior o que processo, é basicamente. errado, né?
Uma pergunta, uma micro pergunta dentro dessa, o que você considera o primeiro rascunho? O livro completo, sua completude, tipo, no seu caso aqui tinha 200 e poucas páginas, então vamos chutar que era um livro de quase 300, vamos dizer assim, ou seria mais uma escrita geral de todas as principais pontos da trama, sem ter ainda toda a descrição disso? O que você considera o primeiro rascunho? Não, o primeiro rascunho completo é a história completa escrita de cabo a rabo, assim. É a Muito última- bruta, vários errinhos, talvez passagens que eu sei, cara, isso aqui eu vou ter que voltar para reescrever depois, porque não tá... Mas o livro, a história é legível do começo ao fim, assim. Mas acho que Uhum. isso é muito Provavelmente é uma importante. bosta, mas tá lá. sabe? Exato, mas acho que isso é muito importante para as pessoas que estão começando a escrever, que é não se manter muito, não ser muito preciosistas quando estão escrevendo a primeira história e Verdade. bola para Exato. frente, continua escrevendo e aquela do feito é melhor que perfeito, depois você vai voltar e como o Fernando falou aqui, rever 1, 2, 3 vezes, dá para alguém rever, reescreve, então Sim. não precisa estar perfeito no começo, né? O importante é terminar. E Exatamente. aproveitando o gancho para a última pergunta de nossa entrevista aqui, falando sobre essa questão de bola para frente, depois a gente vê. Então, nessa ideia, hoje, já faz um tempo que você lançou, né, Os Gritadores. Tem algo que pouco mais de você um ano. mudaria na história? Você, o Fernando de hoje, voltaria para o Fernando de um ano atrás? Ou teria algo que você acha assim, conscientemente, mas refletindo que você gostaria de mudar na história? Ou que é um aprendizado que você levou dessa história para essa nova que você está publicando, por exemplo, né? Nem tudo o que eu digo, teve algo em todo esse processo que ou você mudaria nos Gritadores ou que você levou como aprendizado para o que você escreve hoje, basicamente. Eu acho que todo processo que a gente publica, toda vez que a gente faz, a gente aprende muito. Então, se a pessoa ela se compromete a não cometer os mesmos deslizes do passado, então, inevitavelmente, a escrita da pessoa melhora, inevitavelmente... eu não sei como vocês encaram a escrita, mas eu acho que para mim é como um ofício como qualquer outro, no sentido que você vai errando e você vai aprendendo e até que eventualmente você comete menos erros e vai aperfeiçoando até que chega num nível que aquilo vai ser legal, assim. Né? Eu acho que é muito mais trabalho duro do que um trabalho inspirado que a pessoa senta por 8 horas, escreve e sai perfeito. Assim, eu acho que é muito raro isso acontecer, se é que um dia aconteceu na história da humanidade, enfim. Mas não, eu acho que não teria nada grande que eu mudaria na história. Eu acho que justamente esse beta reading é muito importante para isso, né? Porque se certifica de que as coisas fazem sentido, que não tá, às vezes, você pensa, pô, minha história é muito boa, e as pessoas nem, cara, que bosta, assim, sabe? E quando tem uma, uma revisão de uma pessoa que trabalha com isso, eu acho que é muito importante, assim, que capte esses erros mais fundamentais na história, né? Só Então, treinada. assim, pois é. Eu tô até assim com uma versão que eu tô protelando para atualizar na Amazon. Inclusive na Amazon é muito bom para isso, que você consegue atualizar o livro sem muitos grandes problemas, né? Não é uma impressão que você precisa enviar para a editora, é tipo, você faz o upload, ele acabou, já tá a versão. Mas eu tô trabalhando essa versão nova, mas é basicamente assim, mudança de frase, um errinho aqui que passou, uma frase, um parágrafo que eu acho que ficaria melhor de outro jeito, mas nada fundamental na história que eu mudaria, assim. Sim, Eu acho já que fiz isso com a Awakener também. Isso de publicar na Amazon é uma mão na roda, isso aí. É uma grande Isso. facilidade. É muito bom. Deixa eu embarcar então nessa pergunta, já que vocês falaram sobre publicar na Amazon, que me fala sobre o teu processo de publicação, assim, por que você quis publicar, fez self-publishing, assim, e você chegou a tentar pensar em mandar para editoras o livro, chegou a mandar, qual era o teu objetivo enquanto escritor para fazer self-publishing, e também como é que foi a recepção dos leitores, os comentários e lidar com isso? Os Gritadores, ele foi um livro que eu comecei a escrever meio que entre aspas do nada, assim, então eu acho que eu escrevi ele inteiro em acho que 2 meses e pouquinho, assim, então não foi algo que eu pensei, eu vou escrever para Pô, foi rápido. alguma editora O específica. volume dele foi rápido. Foi uma escrita relativamente fluida, assim, né? Mas eu acho que a Amazon é muito boa, assim, para tipos específicos de livros em que você não pretende ter uma distribuição talvez regional muito grande, que você consiga fazer uma presença de social media grande, que você traga esses livros, que você tem que fazer o trabalho da editora. Eu acho que esse é o ponto, assim, né?
Mas eu queria inicialmente fazer o livro circular, essa era a minha maior preocupação inicialmente. Eu mandei para vários amigos, mandei para algumas dessas contas de bookstagrammers, daí eles tipo divulgaram o livro também, só acabou circulando para várias pessoas. E hoje em dia, assim, o livro, tipo, inclusive, tipo, não teve um alcance grande, assim, mas, por exemplo, no Twitter eu achei uma coisa muito legal ano passado, que uma menina tá fazendo um desafio de ler um livro de terror de cada um dos estados brasileiros e Santa Catarina leu Os Gritadores. Eu, tipo, cara, que legal, sabe? Legal, né? Então, eu acho que para projetos talvez não necessariamente menores, assim, mas projetos mais Experimentais, quase. experimentais, que não sejam grandiosos, que a pessoa não queira, sei lá, meu sonho é publicar com a Companhia das Letras ou com a Record, sei lá. Eu acho que a pessoa está muito bem encaminhada na Amazon, assim, desde que a pessoa se comprometa a fazer esse processo profissional, né? Porque eu leio bastante livros independentes na Amazon, eu acho que a gente tem escritores independentes fantásticos brasileiros, muito, muito bons. Só que infelizmente tem alguns que tu vê assim que o livro não passou por uma revisão, que tem tipo muitos typos, daí tipo é claro que eu não vou comparar um livro de R$ 3 na Amazon com um livro que eu pago R$ 70 no Dark Side, assim. Então tipo o meu nível de exigência dos dois é um pouco diferente, mas eu acho que se o autor ele publica independente, ele pelo menos tem que se prestar um pouco a lançar um produto que seja bem acabado, assim, né? Talvez não com o nível de uma companhia das letras da vida, né? Porque isso são, sei lá, dezenas de milhares de reais envolvidos no processo, mas que pelo menos ela tenha esse comprometimento de publicar algo legal. Eu acho que tem vários livros independentes hoje em dia, no Brasil, inclusive, que eles têm muito mais circulação do que livros de editoras grandes, né? Alcançam muito mais leitores. Hoje em dia, com o TikTok, por exemplo, embora nós millennials tenhamos problemas com isso, mas querendo ou não um fato, assim, né? Então eu acho que hoje em dia existe muito mais espaço para autor independente que leve a sério o processo e saiba divulgar o produto, assim. Sim. Perfeito. E então, para encaminhar para o encerramento, você mencionou agora há pouco que você está lançando um livro novo agora. Talvez quando as pessoas ouvirem já esteja mais ou menos no dia de lançamento. Fala um pouco sobre esse Possivelmente. projeto e né, o que você quiser revelar sobre o projeto e onde as pessoas Divulga podem aí, encontrar. né? Divulga aí. O próximo Agora livro, uma né? palavra dos patrocinadores. Ele se chama Não Morre, Luísa. É um livro menor que Os Gritadores. Ele vai provavelmente ter ali um pouco menos de 200 páginas. E é uma história de fantasmas em Florianópolis. Assim, que eu sempre quis criar uma história nesse tipo, assim, de fantasmas, espíritos que se passassem. E eu nunca tive, assim, realmente um ponto onde eu parasse e pensasse, ok, aqui tá a história, sabe? Até que eu tava, ano passado, olhando pelo Twitter, aí tem um médico que eu acompanho, que ele trabalha na Inglaterra, assim, ele é um twitteiro, assim, né? E daí ele tava comentando de um episódio, quando ele tava na faculdade dele, no aniversário da namorada dele, em Curitiba, em que um cara foi baleado na rua, e daí ele foi lá, assim, no meio do aniversário, tentou prestar socorro, aí os amigos da medicina dele tentaram ajudar, o cara não sobreviveu, veio a ambulância e o cara morreu, assim. Aí a discussão acabou vertendo para uma discussão sobre porte de armas no Brasil, você sabe como é que o Twitter funciona. Mas, e daí eu olhei para isso, aí talvez seja um pouco móvel da minha parte, mas eu olhei para isso e pensei, cara, isso dá uma história, né? Aí basicamente é uma história sobre um jovem em Florianópolis cuja namorada é assassinada, senão é um spoiler que acontece na página, sei lá, 6. E daí ele tenta. E daí ele encontra, anos depois, um date dele, uma menina que diz, cara, eu posso trazer ela de volta, assim. E daí a história vai... Nada suspeito. Não, nada suspeito. tranquilo. Um date novo. Não, eu posso trazer a tua ex de volta, sim. Vamos lá. É Confia, tipo aqueles anúncios de, tá ligado? Que tem às vezes o pessoal posta no Twitter, assim, trago a pessoa amada de volta em 6 dias. Exatamente. Só que nesse caso a pessoa amada tá a 7 palmos. Inclusive tem um capítulo que começa com uma frase que é tipo, as pessoas geralmente desenterram o ex nos primeiros encontros, mas Lucas estava fazendo isso literalmente, assim. Meu Deus. Algo desse tipo. Ai, Enfim. Então temos aí, né, um lançamento do Halloween. muito bom.
E lembrando que agora tá corrigido e é de fato o Chico Xavier e não o Paulo Coelho. O médico. Olha, Ó, o olha famoso que. Xavier, o Olha- alquimista. Olha que se mago. você deixasse Paulo Coelho era capaz de viralizar, porque essas coisas aí. No TikTok, pelo menos, as coisas quando viralizam é assim, são tipo pequenas. O pessoal Puts. coloca erros de propósito nas coisas que é pra Uhum. circular. Chamar atenção. É, Uhum. Meu Deus, eu não tava ligado dessa técnica. existe. Existe. Vocês E têm onde TikTok, mais- né? Não. Não, Eu também não só consigo, o eu sou Otávio muito velho vai pra ter a isso. chance de ter um TikTok aí. Não, eu já tive, Mas mas chove. não tenho mais. Não tenho mais. Já passou dessa idade. Já. Durante a pandemia ainda. Nossa. E onde mais as pessoas podem encontrar o seu trabalho na internet, Fernando? Aí elas podem encontrar sobre Mortal Newberry, né? Daí os livros, jogos da Host Games, a Choice of Games, que daí a pessoa pode jogar no celular, com aplicativo, na Steam, daí mas são em inglês, né? Não sei por quê. Sim. Nossa. A gente vai deixar link então tanto pros livros quanto pro o Ghost Simulator, que é o último jogo. Tem o Vampire Maravilha. Regent também, né? Que tá no Steam. Uhum. Então quem quiser no nosso blog vai ter ali a lista de links pra achar mais fácil, não precisar ir lá procurar. Maravilha. E acho que era isso, né? Cara, muito obrigado pela disponibilidade aqui, por Eu agradeço falar vocês. sobre o processo. Eu acho que é bem Hoje útil em pra... 3 fuso horários diferentes, esse episódio sendo gravado, né, cara? Impressionante. Isso aí, então, gente. Muito obrigado mesmo pelo convite. Uma sensacional. Valeu, então. E leiam os gritadores, leiam Leiam. autores E canadenses, as leiam. outras obras. E leiam as outras obras também, Fernando. É isso aí. Valeu, pessoal. Maravilha. Obrigadão, gente. Tchau, tchau.